Olá, sejam bem-vindos ao canal Despertar Quântico. Eu sou Vera Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o luto, né? Como eu superei o luto, né? E como você também pode superar um luto usando o Ho'oponopono. Eu trouxe uma colinha, né, gente? Porque às vezes a gente se perde no meio do assunto, você nem vai falando e esquece o verdadeiro motivo, né? Nós somos todos energia, isso a gente já sabe. Energia igual energia elétrica mesmo, gente. Aquela energia ali da tomada, que liga a geladeira, que liga o fogão, o chuveiro, aquela energia, porém numa frequência bem menor, né? Você já teve casos de quando você foi no salão escovar cabelo e de repente quando a profissional tá puxando seu cabelo lá para escovar, dá um choque na nuca? E às vezes não tá nem, tá só penteando seu cabelo, dá aquele choquezinho. Então, aí a gente fala, nossa, hoje eu tô elétrica. Mas na verdade, nós somos elétrica todos os dias. Nós temos essa eletricidade, essa energia. Antigamente eu não entendia o que o pessoal falava, nós somos todos energia. Eu, como assim energia? Energia? Energia de correr, dar conta dos negócios, de pegar força. Eu assimilava a energia como força. Você tem força para fazer as coisas, para correr, para arrumar casa, para fazer um monte de coisa de uma vez só. Ao tempo que eu fui buscando, ao conhecimento, eu fui descobrindo que essa energia que falam tanto aí é a mesma energia da eletricidade, porém numa frequência menor. Então, quando a gente perde um ente querido, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, aí a gente acha que a pessoa partiu e que a gente nunca mais vai ver. Nesse plano físico, provavelmente não. Mas a energia da pessoa não morre. A energia continua com a gente do mesmo modo de quando a pessoa estava aqui com a gente. Porque o que está em cima é o mesmo que está embaixo, né? E quando a pessoa morre, o ente querido que a gente, né, que parte, principalmente se for filho, mãe, irmão, né? Então, assim, é uma dor muito profunda que fica com a gente. Porque é a sensação de separação, de perda, de que a gente não vai mais conseguir conviver com aquela dor, com aquela situação ali, que é muito chato quando a gente perde alguém. Mas o que nos conforta, o que me confortou, foi eu saber que a energia continua mesmo no pós-morte, no outro plano, né, no plano espiritual. Não é porque a pessoa partiu e que a gente não vai ter aquela energia mais. Como assim? Vou relatar para vocês o que me aconteceu. Há mais ou menos, vai fazer agora em julho, né, 2 anos. Foi em julho de 2020. Eu perdi uma irmã. Minha irmã mais nova, minha confidente, companheira, cúmplice, porque nós éramos como se fôssemos gêmeas. Nossa diferença de idade era muito pouca, era 10 meses só. Então, assim, eu moro em Minas e minha irmã morava em São Paulo. Depois que ela casou, ela foi morar lá. E a gente sempre teve uma relação muito boa, muito bonita, muito respeitosa entre nós. E nós tínhamos uma conexão muito grande, mesmo. De uma pensar lá e a outra sentir aqui. Quando uma queria falar com a outra, às vezes eu chamava ela, quando eu olhava lá no meu WhatsApp, ela já estava me chamando. Agora. Né? Então, assim, no que ela adoeceu, ela teve câncer de intestino, né, e tal. E o tratamento descobriu, 1 ano e pouco já não tinha mais recurso, porque ela adoeceu logo na pandemia, que foi descoberta, aí chegou a fazer a quimio, os tratamentos, estava melhorando, mas como naquela época era época de pandemia, ela não tinha muito acesso, não podia, os hospitais em São Paulo não estavam atendendo outros casos que não fosse Covid, ela sempre voltava para casa e foi fazendo tratamento em casa. Hoje eu entendo que foi o plano que ela tinha que passar, né? Ela acreditava que se estivesse comigo lá do lado dela, ela ia conseguir sobreviver.
Porque eu sempre coloquei minha irmã pra cima, mesmo. Nunca deixei ela achar que não tinha jeito e que sempre tem jeito, se for da vontade divina, se for da vontade da divindade da pessoa, né, do Deus interior, que ela cure, que ela melhore, ela vai curar, ela vai melhorar e ela vai voltar para casa. Mas depois eu fui entender que esse não era a vontade da minha irmã, não eram os planos dela quando ela reencarnou. Então, foi em julho de 2020, ela veio a óbito, né? E eu senti muito a morte dela, muito mesmo. Porque naquela ocasião, eu tinha pouco mais de um mês que eu tinha ido visitá-la. Conversamos, rimos, passei uma noite com ela no hospital, porque eu tinha outros compromissos aqui, que eu não podia adiar os compromissos, então foi uma visita que uma despedida mesmo, digamos assim. Porque a divindade é sábia, né, gente? Todas as circunstâncias foram criadas para não ter como fazer nada perante a doença dela. Porque nossa família é grande, todo mundo mora em Minas. Só minha irmã morava em São Paulo. Então, para ir para lá, todo mundo que tem trabalho aqui, que tem as ocupações de seus afazeres, suas responsabilidades aqui, não tinha como largar e ir para lá, para ficar por conta dela. E isso eu vim entender depois, né? Então aí um dia, aí ela veio a óbito, foi muito triste porque a gente não pôde ir para participar do cortejo, né? Digamos o último adeus pro corpo já, né? Porque o último adeus não era para ela, era pro corpo mesmo. Então nós daqui, os familiares dela daqui de Minas, mãe, irmãos, a gente não pôde ir, porque por conta do Covid, estava no auge do Covid, foram poucas pessoas que puderam participar de lá mesmo, né? Então a gente acabou que não foi. Nós não tivemos esse tempo para ir para lá. E aí a gente, né, nós que ficamos meio que tristes, porque gostaríamos de ter ido despedir dela como deveria. E aí o tempo foi passando. Ela faleceu em julho, quando foi em outubro do ano passado. Era de noite, eu estava chegando, né, tinha ido em umas reuniões de negócios. Quando eu voltei, cheguei na minha casa. Eu sempre faço uso desde que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, desde que eu conheci o Ho'oponopono, que eu coloco água solarizada no sol, depois fica lá umas 3, 4 horas, até às vezes deixava o dia todo que eu estava trabalhando, quando eu voltava eu colocava para dentro e colocava perto assim na pia da cozinha e ia tomando. E todas as vezes que eu tomava, eu mentalizava na cura dela. Eu queria fazer esse trajeto da água que eu estava tomando, porque o meu amor era muito grande por ela, então eu tinha consciência que eu podia fazer isso. Eu podia fazer isso por telepatia mesmo, por amor, já que somos todos estamos todos conectados. Eu sabia que aquela água que eu estava tomando ia purificar e limpar o intestino dela. Gente, e assim, várias vezes isso aconteceu. Lembro que um dia ela me falou: Vera, o meu intestino está travado, eu não estou conseguindo fazer nada, está complicado. Reza pra mim aí. Aí eu falei: hoje, tantas horas assim, lá falei com ela, eu vou tomar água solarizada na sua intenção. Lembro que eu falei: vou tomar à noite, porque enquanto eu tomar à noite, enquanto a gente estiver dormindo, essa água vai fazer efeito no seu intestino. E muitas vezes funcionou. Então eu lembro que esse dia eu estava chegando da rua, dessa reunião de negócios, já era por volta de umas 9 horas da noite. Eu entrei na cozinha, minha casa estava toda escura. E eu entrei na cozinha, eu acendi a luz da sala e deixei a luz da cozinha escura e fui na cozinha tomar água.
No que eu fui tomar água, todas as vezes que eu virava o copo d'água, que eu pegava água no filtro lá, normal, que aqui a gente gosta muito de filtro de barro, e na minha casa ainda tem esse filtro de barro, que a água é pura. Então todas as vezes que eu ia tomar água, eu lembrava da minha irmã, e aí eu agradecia, eu sou grata, eu te amo. Eu repetia muitas vezes o nome dela quando eu estava tomando água. E nesse dia, em outubro, nessa ocasião, eu fui no filtro também tomar água, peguei a garrafinha de água solarizada que estava lá, enchi o copo. No que eu fui tomar, eu lembrei da minha irmã. Em cima do meu fogão tinha um enfeite de 4 copos esmaltados com um suportezinho lá que a gente ganhou no final do ano. Eu coloquei em cima do fogão para enfeitar. Estava tudo fechado. Cozinha, porta da cozinha que dá acesso pro lado de fora, para a parte de baixo da minha casa, estava fechada. Não tinha como eu falar que estava ventando que isso aconteceu. No que eu lembrei da minha irmã, da água que eu estava tomando, né, para ela, né, que eu fazia esse procedimento para ela, no que eu lembrei da minha irmã, as quatro canecas de esmalte começou a mexer, sozinha assim, do meu lado esquerdo, onde era o fogão. Eu lembro que eu olhei assim, falei, será que eu estou vendo coisa? Começou a balançar com mais força ainda, me certificando que eu não estava vendo coisa. Aí eu senti a presença da minha irmã ali naquele momento. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Falei, eu sou grata, eu te amo. E quanto mais eu falava, as xícaras, as canecas balançavam, porque ela também estava no processo evolutivo, né? Ela também estava na expansão de consciência, ela também tinha conhecimento que somos energia, que o corpo da gente não, que a vida acaba, não é com a morte do corpo físico, que continua. Então ela tinha essa noção. Então ela quis me mostrar que somos energia e que ela estava ali. Que eu não me preocupasse não, que ela estava ali. Gente, nessa hora, a minha ficha assim caiu, mas caiu mesmo, porque eu lembrei com tristeza, sabe? Eu lembrei que, tipo assim, quando você faz tudo, você acha que você está fazendo, você faz tudo que você pode, né? Você faz tudo que você pode, que está ao seu alcance, e você não vê resultado, porque eu queria muito que ela curasse, sabe? Eu queria que ela voltasse para o nosso convívio. Minha irmã era muito alegre, muito feliz, muito feliz. E ela queria viver. Então, assim, eu entendi. Aí, naquele momento que eu pensei isso, que balançou as canecas de esmalte, eu deduzi que somos energia. Ela me mostrando que nós somos energia, que nada, que o corpo físico, o que nos separa dela era apenas o corpo físico, que a energia, que a presença dela estaria ali sempre que nós precisarmos, que a gente sentir saudade, que a gente reconheça que a energia dela continua com nós no mesmo lugar, né? Ela escolheu, né, gente? Ela morreu em julho. Em setembro, né, do mesmo ano, ela ia fazer 50 anos, né? E eu faria 51. Então, se nós somos energia, nós vibramos, às vezes, não parece, mas nós estamos vibrando o tempo todo. Tudo vibra. Meu celular está ali, mas ele está vibrando. Eu estou sentada aqui nessa cadeira, mas ela está vibrando numa frequência inferior. Mas tudo é energia. Então, assim, quando eu tô com saudade, quando a saudade aperta, porque a gente sabe que perdeu um ente querido, que seja pai, que seja mãe, que seja filho, né? Igual a minha mãe perdeu a minha irmã, e a minha mãe ainda é viva. Minha mãe tem 85 anos, né? Não é fácil, a gente tem que buscar consolo, é em Deus mesmo, é na divindade, é na centelha divina, no nosso eu superior, para a gente conseguir levar para frente. Isso serve para a perda de amigos, que logo que nós perdemos a minha irmã,
tivemos um amigo muito chegado da nossa família que também veio a falecer. Nenhum deles, nem a minha irmã e nem esse amigo da nossa família foi de Covid. Cada um foi um problema específico, mas foi o que eles escolheram quando vieram para esse plano. Quando a gente vem, a gente esquece tudo, né, gente? Porque se a gente lembrasse, a gente pensa os karmas que a gente estava carregando e as coisas que a gente não conseguisse resolver. Então, graças à divindade, né, a Deus, a gente esquece o que a gente prometeu, né? Por isso a gente sofre muito com a perda, que a gente acha que não vai ver mais, que nunca mais vai ver aquela pessoa. Tem dia que a saudade aperta, e aperta assim com força mesmo, dói, chega até a doer mesmo. Mas eu me permito chorar, se eu tiver com vontade de chorar eu choro, mas eu não lamento, eu não fico lamentando porque, ai meu Deus, eu não fico desesperada, eu não fico lamentando o porquê das coisas, porque tudo já tem uma explicação. Embora hoje a gente não saiba, mas tudo tem uma explicação, né? Nada é por acaso. Nós não viemos aqui à toa, né? Nós viemos com algum propósito. E pensa, tem criança que nasce que já vai mais cedo, né? Umas que nascem, morrem no primeiro momento ali, umas que durante o período de gravidez morrem do nada. Então assim, esses dias mesmo eu estava vendo uma história de uma mãe que tinha trigêmeos, né? Um menino e 2 meninas de 16 anos, e uma das trigêmeas dela suicidou com 16 anos. Aí ela que encontrou a menina morta dentro do quarto, ela que correu com ela para o hospital, ela que prestou os primeiros socorros. Mas ela não ficou questionando, né? Ela escolheu contar uma história diferente. Aquele é o processo da pessoa que foi, né? Se ela escolheu, se ela tinha algum débito, alguma dívida, né, kármica, ela escolheu pagar dessa forma e a gente tem que respeitar, né? A gente não pode ficar querendo ir contra Deus, né? Porque Deus, por que não me levou? Todo mundo vai no momento certo, na hora certa. Até aquelas que vão precocemente, igual foi o caso da minha irmã, tem outros casos de gente que vai até mais nova do que ela, que aos nossos olhos é precocemente, mas aos olhos da nossa divindade, aos olhos do universo, aos olhos de Deus, não é precoce. Ela escolheu ir naquela idade. E olha, para você ver, a minha irmã ficava, né, no meio do Covid, foi logo que começou o Covid, minha irmã ficava mandando mensagem no WhatsApp: cuidado com a mamãe, aqui em São Paulo tá assim, tá desse jeito, muita gente morrendo, os hospitais estão lotados, cuidado com a mamãe, a idade da mamãe já está avançada. Ela preocupava demais com a gente aqui, aí ela esqueceu. E ela não morreu de Covid, pensa, ela escolheu morrer de outra doença na época de Covid, para não ter não ter muito o que fazer por conta do Covid. Porque se não fosse Covid, provavelmente nós íamos sair daqui, a gente ia para lá, ou a gente ia trazer ela para cá, porque que tinha mais gente para cuidar dela, né? Então pensa bem. A sabedoria divina, ela é muito linda, gente. Ela faz as coisas muito certas. Embora a gente ache que é errado, mas não é, porque nós somos egoístas, né? Nós não queremos perder nada, nós não queremos perder emprego, nós não queremos perder relacionamento, namorado, nós não queremos devolver aquela pessoa que Deus nos deu tempo de passar com ela, nós não queremos perdê-la. Perder, a gente não está perdendo, a gente vai encontrar um dia mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar com essa pessoa. Então, o que nós temos que entender hoje é o seguinte: como suportar essa dor, né? Como? Uma vez que você entende que a morte não é o fim, que nós viemos com um propósito e que quando chega a hora de findar o propósito, a gente vai voltar para as nossas raízes, de onde a gente veio.
e que a energia da pessoa que vai, ela continua no nosso meio. Quando a gente se permite, quando a gente não fica egoisticamente ali reclamando o tempo todo, quando a gente se permite chorar e passar o luto e soltar para a vida, e soltar a pessoa que partiu. Porque senão no plano que ela foi, ela vai sofrer do mesmo jeito que a gente sofre aqui. Então nós somos egoístas de pensar só em nós. Por esse motivo, o que eu faço quando a dor aperta, quando a saudade dói demais? Eu choro, eu me permito ali um dia com aquela tristeza. E o que eu faço? Ho'oponopono. Lembro dela, faço Ho'oponopono para ela, faço para mim, né? Todos os dias de manhã, o meu Ho'oponopono, antes de eu levantar da cama, o primeiro é para mim. E eu faço para ela, gente. Eu faço assim, eu começo nessas épocas, que tem épocas de crise de saudade mesmo. Então, quando essas crises de saudade acontecem, o que eu faço? Eu faço Ho'oponopono para mim, o primeiro todos os dias, e eu começo a fazer para ela 8 dias seguidos a prática do Ho'oponopono. 8, porque 8 é o número da potencialização, do absoluto, das coisas acontecerem. Então eu não faço 108, eu faço 8 dias, 108 vezes para ela. Logo no segundo dia, já a saudade já cessou, eu já estou entendendo que tudo é um processo, que tudo que começa e termina, que ela está num plano melhor, superior ao nosso aqui. E o que nos separa do corpo físico é só a carne. E que a gente, se quiser, a gente vai encontrar de novo. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para passar. Esse foi o jeito que eu encontrei de passar o meu luto. De não lamentar, não reclamar, não culpar Deus, não culpar os médicos, não culpar ela por não ter tratado mais cedo. Não culpar ninguém. De aceitar o que já está aceito divinamente. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem em paz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.